Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago Viana, médico nutrólogo, e no vídeo de hoje nós vamos falar as principais diferenças das famosas canetinhas emagrecedoras. Então, um assunto que está na hype aí, né? Um assunto que está em alta, muita gente falando. Então, fica comigo nesse vídeo para você aprender detalhadamente as diferenças, os riscos, os benefícios, onde age, né, as indicações de quanto que perde de peso cada uma delas. Então fica comigo nesse vídeo, tá bom? Mas antes, deixa eu lembrar vocês, nós estamos agora também no Spotify, então não nos deixe de seguir lá no Spotify, de ouvir enquanto você dirige, enquanto você está fazendo alguma tarefa, alguma coisa. Olha só que legal você conseguir ouvir o que a gente fala enquanto você está fazendo, né, outro trabalho. Além disso, não deixa de curtir esse vídeo aqui para o YouTube entender que o nosso canal é relevante, tá bom? E com isso a gente consegue chegar em mais pessoas aí e levar conhecimento de qualidade, tá bom? Então, dito isso, vamos pro vídeo. Pessoal, a minha ideia hoje aqui é dar um panorama geral para vocês. Não é falar exatamente sobre doses, como tratar, porque isso daí é totalmente personalizado, tá? Individualizado. Mas é dar uma noção de como que funciona, quais são os colaterais, quanto que perde peso, as principais canetinhas que a gente tem hoje no mercado, e já vou trazer uma que ainda não está disponível, né, no mercado, ainda está em fase final de testes. Tem pessoas que já estão comercializando isso, mas isso nesse momento hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, né, dia 26 de janeiro de 2026, isso ainda não está autorizado, ou seja, isso é ilegal, que é o Retatrutide, que nós vamos falar nesse vídeo aqui também. Mas nós vamos falar sobre o Ozempic, o Wegovy, nós vamos falar sobre o Mounjaro, que é o mais famoso atualmente aí, e o Retatrutide, que ainda não está disponível na data de hoje, tá bom? Algumas pessoas estão comercializando isso, mas de forma ilegal, e a gente não recomenda isso, tá bom? Então, para a sua saúde, para o seu risco, tá bom? Risco para a sua saúde. Então, vamos começar. Primeira delas, Ozempic ou Wegovy, que é a semaglutida, tá bom? É o princípio ativo. Qual que eles são? Qual que é a classe farmacológica da semaglutida? Ela é um agonista do GLP-1. GLP-1 é um hormônio que a gente produz, tá bom? É um hormônio intestinal, e esse hormônio ele tem diversas ações. As principais ações dele: melhora a insulina, que é o hormônio que tira o açúcar do sangue e põe dentro da célula. Ele aumenta a saciedade e, além disso, ele diminui o esvaziamento gástrico. Ou seja, quando a pessoa come, a comida fica mais tempo no estômago, tá bom? Então, esses são os três efeitos principais da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, tá bom? Então, relembrando, o que eles fazem? Melhora a insulina, eles diminuem a saciedade, aumentam a saciedade e, além disso, diminui o tempo do esvaziamento gástrico, ou seja, a comida fica mais tempo lá no estômago. Então, gente, quais são as ações da semaglutida, tá bom? Ela reduz fortemente o apetite. Então, quando o Ozempic surgiu, foi assim realmente uma revolução no tratamento da obesidade. Existiam algumas canetinhas anteriormente, Saxenda, Victoza, o Trulist, mas a gente praticamente quase nem usa mais essas canetinhas, raros casos, então não vai ser o foco desse vídeo. O foco desse vídeo vai ser o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro e a Retatrutida, que ainda não está disponível para comercialização, tá bom? Então, voltando à semaglutida, reduz de forma significativa o esvaziamento gástrico, ou seja, a comida passa mais tempo no estômago, aumenta a secreção de insulina, tá? Então ela melhora a parte da insulina. E quando a gente avalia a perda de peso, né, média, a gente avalia aí os ensaios clínicos numa perda de peso média de 12 a 15% do peso, tá? Nos STEPs aí, que são o nome dos estudos, tá bom? Então guarda isso, de 12 a 15% em média, tá bom? É uma canetinha que está, sim, aprovada para o uso no Brasil, tá bom? E quais são os efeitos colaterais da semaglutida, tá? Os principais deles: náuseas, vômitos e intestino preso,
tá bom? Então isso daí, nós como médicos, né, hoje em dia para você ter acesso a essas medicações de forma legal, que é o que a gente está falando, precisa sim do receituário de receita médica, e nós médicos estamos aqui principalmente não só para te auxiliar no processo do emagrecimento, mas também para que você não tenha os colaterais desse processo. Tá? Por quê? Porque o que faz o paciente desistir do tratamento são os colaterais. O paciente passar mal. Ninguém gosta de passar mal. Então, gente, a gente já falou um pouquinho da semaglutida, já falamos aí mecanismo de ação, já falamos como que ela age, né? E já falamos também quais são os colaterais. E a forma de aplicação, né, o Ozempic, o Wegovy, a forma em bula, né, é aquela aplicação semanal, né, uma aplicação com a canetinha semanal. Beleza? Dito isso, agora nós vamos para a tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, que é a canetinha que está aí, né, mais falada aí atualmente, né? A gente tem visto muitas canetinhas vindo de forma irregular, ilegal, né? Então tomem muito cuidado, gente. É a sua saúde que está em risco, que está em jogo, tá bom? Então, dito isso, isso vai ser até um tema, inclusive, para um próximo vídeo, tá? Nós vamos fazer um vídeo só sobre o uso dessas canetinhas aí e os riscos para a sua saúde. Então, quando a gente fala da tirzepatida, diferente da semaglutida, que é um agonista do GLP-1, que é um hormônio que a gente produz, a gente chama a tirzepatida de duplo agonista. Então, a semaglutida é um monoagonista, a tirzepatida é um duplo agonista. Ela é uma medicação aonde ela é um agonista, ou seja, ela faz um efeito semelhante ao GLP-1 e ao GIP, tá bom? Então, são dois hormônios. Quais são as características? Como que elas agem? Então, por ela ter o GLP-1, ela faz a mesma coisa que a semaglutida, ou seja, atua na insulina, atua na saciedade, atua no esvaziamento gástrico, né, do estômago, né, a comida fica mais tempo no estômago, e por ter o outro hormônio, que é o GIP, o que o GIP faz? Ele potencializa a ação do GLP-1, principalmente a ação relacionada à insulina. Tá, então, ele é um remédio mais forte, vamos dizer assim. Tanto é que realmente quando veio a tirzepatida, se das outras canetinhas para o Ozempic já teve uma quebra muito forte, uma mudança muito forte no tratamento da obesidade, a hora que veio o Mounjaro, aí realmente a gente conseguiu ir para um outro patamar de perda de peso, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu já vou comentar em relação a percentual de perda de peso, mas antes disso, vamos relembrar algumas coisas. Ação no apetite do Mounjaro, muito mais intensa do que a semaglutida, tá bom? Em relação a impactos da insulina, também mais intenso, por quê? Porque são dois hormônios, tem o GLP-1 e o GIP. Em relação à perda de peso média, lembra que eu comentei que o Ozempic, né, era de 12 a 15% na média? Quando a gente fala do Mounjaro, esse número já sobe para 20, 22% em média. Então olha isso, de 12, 15 subiu para 20, 22. Já é praticamente aí, né, perdas comparáveis à cirurgia bariátrica, tá bom? Além disso, né, ela tem um efeito mais importante sobre a glicemia, então é interessante sim nos pacientes que têm resistência insulínica, tá bom? Os efeitos colaterais, eles são mais bem tolerados do que o da semaglutida, então geralmente, por exemplo, náusea, vômito, são menores do que quando o paciente usa o Ozempic, que é a semaglutida, tá bom? E além disso, são mais tolerados, tá bom? E além disso, quando a gente pega, por exemplo, a questão intestinal, geralmente a semaglutida, ela leva mais uma constipação, ou seja, intestino preso. Já a tirzepatida, geralmente ela costuma mais soltar o intestino, tá? Não que você sempre vai ter isso. Tem pessoas que tomam e ficam com o intestino preso. Existe uma variação individual, mas só para vocês entenderem aí que é um pouco diferente, tá bom? E também está aprovada para uso no Brasil, tá bom? Uma coisa interessante
é que o Monjaro, ele atua muito na questão da fome hedônica, né, na fome emocional, tá bom? A fome do prazer, né, que traz aquela coisa gostosa, da recompensa, tá bom? Então, por isso que a gente acaba vendo muitos pacientes, né, que usam o Ozempic, mas principalmente o Monjaro, né, eles acabam diminuindo ingestão alcoólica, né, o tabagismo. Hoje em dia existem diversos estudos mostrando isso, né, diminuição de vícios usando essas medicações. Por quê? Porque eles cortam um pouco essa recompensa, esse prazer que às vezes as pessoas podem ter tanto na comida, né, no doce, comidas mais palatáveis, quanto às vezes com álcool, né, com bebidas que também trazem essa recompensa, inclusive até mesmo com a questão do tabagismo também, tá? Então aí são estudos que estão em andamento. E agora, gente, nós vamos falar do terceiro, né, medicamento que eu quero falar nesse vídeo. Então já falamos do Ozempic, já falamos do Monjaro, agora nós vamos falar do grande, né, do Retatrutide, que é uma medicação, volto a dizer, hoje, dia 26 de janeiro de 2026, quando eu gravo esse vídeo, ainda não está liberada para uso, tá? Não foi liberada, não foi aprovada nos Estados Unidos, é uma medicação que está em fase final, tá bom? A previsão é que chegue aí pelo meio do ano aí de 2026, tá bom? Mas a gente já tem alguns dados, que é o que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o Ozempic era um monoagonista, o análogo do GLP-1, né? Um hormônio só. Atirzepatida, Monjaro, duplo agonista, análogo do GLP-1 e GIP. A Retatrutide é um triplo agonista, análogo do GLP-1, do GIP e o glucagon, tá? Então o que significa isso? Significa que ela tem todos os efeitos das anteriores, ou seja, aumenta a saciedade, melhora a glicemia, a comida passa mais tempo no estômago, tem o GIP que potencializa tudo isso, mas também tem o glucagon. E esse receptor de glucagon, quando a molécula se liga, o que ela faz? Ela aumenta o gasto energético, aumenta a oxidação de gordura. Então, gente, olha que sensacional esse remédio. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente está falando o seguinte, você precisa comer menos do que você gasta. A maioria das medicações até então, elas diminuem o quê? O que você come. Então você diminui a sua ingestão. Só que quase nenhuma até agora aumentava o gasto. E o Retatrutide faz isso. Então ele mexe dos dois lados da balança. Ele diminui a ingestão e aumenta o gasto energético. Sensacional, tá bom? Então o estudo com a Retatrutida, quando a gente avalia percentual de perda de peso, vamos relembrar. Semaglutida, de 12 a 15% em média. Monjaro, de 20 a 22% média. Quando a gente chega na Retatrutida, a gente está falando de 24 a 26%, né, de perda média de peso. E isso sempre em relação ao peso inicial, tá, gente? Então a gente observa que é muito mais potente, né, do que o Ozempic e mais potente do que o Monjaro. Os efeitos colaterais também são muito parecidos, eles estão presentes, mas ainda estão em avaliação pelos estudos. Então, gente, Retatrutida, previsão é de ser lançada no segundo semestre de 2026, tá? O que a gente vê comercializando por aí é feita de forma irregular, ilegal, tomem muito cuidado, tá bom? Então, dos novos, ele é o mais potente, inclusive ele foi comparado à bariátrica, tá? Como eu falei, alguns estudos mostram, estudos mais recentes, mostram inclusive que você pode ter uma perda de até de 24 a 31% de perda de peso quando a gente pega um período de um ano. Você tem noção do que é perder 31% em um ano? É muita coisa, gente, tá bom? E aí, lembrando então, atua em 3 receptores e olha que interessante, a gente falou dos efeitos colaterais, mas um dado importante, ele leva cerca de 40% menos de náusea do que os outros. Então, olha que interessante, é um remédio que tem mais potência, mais ação, mas ao mesmo tempo, né, ele dá menos colateral. Então, aguardem que quando esse remédio chegar, ele realmente vai ser um grande divisor no tratamento da obesidade. Volto a dizer, obesidade não é tratar o estômago.
Obesidade é tratar a mente, tá bom? Se você não muda os seus hábitos, você pode tomar qualquer remédio, você pode fazer cirurgia, você pode fazer o que você quiser. Se você não muda os seus hábitos alimentares, seus treinos, sono de qualidade, você vai... O que acontece? Você tem um período onde você tem o resultado, mas após esse período você acaba voltando, né, a ganhar o peso. A gente já tem estudos mostrando o Mounjaro, que é uma medicação que a gente usa bastante, né, no nosso tratamento aqui da obesidade, estudos mostrando aí de 1 ano uma alta taxa de pessoas voltando a ganhar peso após a parada do uso da medicação. E aí, se você ficou comigo até agora nesse vídeo, eu vou trazer 2 novidades para vocês, só para deixar com água na boca, um spoiler de 2 medicações que estão para surgir, né, para ser lançadas ainda esse ano, a previsão ainda esse ano de 2026, tá bom? Primeira delas, o Orforglipron. O Orforglipron, ele é uma medicação que está previsto para o final de 2026 para ser lançada. É uma medicação que perde aí de 14 a 17% de perda de peso em 36 semanas, tá bom? Se a gente comparar com os outros, a gente vê que não é tão, mas é uma perda de peso importante pelo tempo, né, de uso, tá bom? É menor que os outros? É, mas existe um grande diferencial com relação às outras. Ela não é uma canetinha, é uma medicação via oral, onde você toma todo dia. Então, tanto o Ozempic, o Mounjaro e a Retatrutida são canetinhas de aplicação semanal. Quando a gente pega o Orforglipron, ele é comprimido uma vez ao dia. Então, aquelas pessoas que a gente sabe que não gostam de agulha, e eu tenho muitos pacientes que não gostam de agulha, mas não tem outro jeito. Nesse momento, o que a gente tem de mais potente são essas canetinhas. Mas, calma, se você está precisando emagrecer e você não gosta de agulha, espera aí, pelo menos até o final do ano, é a previsão, o Orforglipron, que é uma medicação via oral. E uma outra medicação também que está para surgir, a previsão é no primeiro semestre de 2026, é o Survodutide. O Survodutide, ele também auxilia no emagrecimento, ele tem perdas aí, os estudos mostrando de 19% a 22% em 46 semanas, tá bom? Mas o grande diferencial dele, né? Ele atua em 2 receptores, no GLP-1 e no glucagon. Então, GLP-1 e glucagon é diferente do Mounjaro, que atua no GLP-1 e no GIP, tá? Então, ele atua em 2 receptores, mas uma coisa interessante nele é que ele atua muito na gordura do fígado. Então, é interessante para quem tem esteatose hepática. Então, essa medicação é uma medicação também que está em fase de estudo, ainda não foi lançada hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, tá bom? Mas são 2 medicações, essa para quem tem gordura no fígado e o Orforglipron, que é uma medicação via oral que estão para surgir no ano de 2026. Então, resumindo, nos próximos meses, no próximo ano, nos próximos anos, nós vamos ter muitas mudanças no tratamento da obesidade, tá bom? E é importante lembrar também, não faça nada sozinho. Esse vídeo ele não substitui uma consulta. Eu trouxe essas informações para vocês terem uma ideia geral das medicações, mas isso não substitui a consulta médica, porque afinal é a sua saúde que está em jogo, tá bom? Então aproveita, já encaminha esse vídeo para quem você quer atualizar das questões sobre as canetinhas emagrecedoras. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo para mim. Se ainda não curtiu, não esquece de curtir esse vídeo e eu te espero no próximo. Até mais!